Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa de TV do SIMP, programa este sob a responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. Nesta noite de 18 de outubro de 2019, na apresentação do programa do SIMP, eu, Thiago Botelho, vice-presidente da entidade, estarei junto com vocês até às 20 horas. Sempre lembrando que o programa de TV do SIMP vai ao ar todas as sextas-feiras, ao vivo, aqui pela TVC, através dos canais 2 da Blue e 14 da NET. O programa de TV do SIMP também você pode vê-lo ao vivo através da fanpage, através da página da TVC no Facebook. Então lá no Facebook você coloca TVC Pelotas e você acessará lá a fanpage, onde tem toda a programação da TVC, programas que já foram ao ar após o ao vivo, fica a sua gravação lá também disponível e em tempo real, sendo transmitida pelo Facebook, você pode acessar aí através do seu smartphone, do seu notebook, do seu tablet, enfim, em tempo real, através de um dispositivo móvel, você pode acompanhar também o programa de TV do SIMP. E, obviamente, este programa que é voltado especialmente aos servidores públicos municipais, a comunidade pelotense que acompanha a programação diária da TVC também nos assiste, já que é um programa que trata de servidores públicos municipais, a comunidade pelotense recebe de forma direta e indireta prestação de serviços públicos. E no momento aí que a gente estava no período de greve, passando por grandes dificuldades como atraso de salários, enfim, tudo isso vai permear a pauta do nosso programa de hoje. Lembrando também que o SIMP disponibiliza meios eletrônicos de poder divulgar as suas informações, as suas atividades e também o nosso programa aqui de TV, além de passar ao vivo na TVC, depois a sua gravação é disponibilizada em alguns desses meios de contato que veremos agora aqui dispondo na tela para você acompanhar. Primeiramente o nosso site, você que deseja acessar a página oficial do SIMP é www.simpelotas.com.br. Esse é o site oficial do SIMP. Quando você acessa o site do SIMP, no canto superior esquerdo, de forma miniaturizada, existe uma janela e ali tem o vídeo do último programa de TV do SIMP que foi exibido aqui pela TVC. Também no nosso site você acessa ali informações como os dias e horários de funcionamento do SIMP, os dias e horários de atendimento dos serviços que em nossa sede são prestados aos nossos associados e seus dependentes, como o atendimento com a nossa médica clínica geral, com a nossa dentista, com a nossa assessoria jurídica. Também pelo site do SIMP, você tem como acompanhar, verificar ali os contatos e endereços de todos os nossos parceiros conveniados. Nós temos desde farmácias, postos de combustíveis, macroatacado, lojas de imóveis, lojas de roupas, calçados, livrarias, óticas,
Enfim, há uma gama bem extensa ali desses parceiros conveniados. O que são esses parceiros conveniados? O sócio do Simp pode efetuar, de acordo com o limite ali da sua margem consignável, ele pode fazer a compra num desses estabelecimentos comerciais, e dentro desses estabelecimentos comerciais ele vai ver ali o valor daquele bem, produto ou serviço que ele deseja adquirir. Cabendo na sua margem consignável, esse valor poderá ser descontado via folha de pagamento, em parcelas, sem juros, você não precisando se utilizar aí do seu cartão de crédito, ter que possuir, né, o crédito na sua conta, o dinheiro à vista ali para pagar aquele bem. Então, além desses parceiros nos oferecerem condições especiais, também oferecem nesta área de pagamento para que o servidor se utilize do desconto diretamente na folha de pagamento. Além do site do Simp, nós também disponibilizamos a você o nosso e-mail. Você que deseja enviar um e-mail para o Simp, o nosso e-mail oficial é simp@simpelotas.com.br. Você, servidor público, pode se utilizar desse e-mail para enviar a nós, mesmo que seja no sentido de fazer uma denúncia sobre más condições de trabalho, ou esteja porventura havendo problemas de relacionamento interpessoal, outros problemas que digam respeito à natureza ali enquanto atividade, exercício da função, relação de chefia, servidor, enfim. Envie o seu e-mail para nós. E se tratando de uma denúncia, você pode anexar uma imagem, vídeo, áudio, documentos, enfim, aquilo que lhe sirva para subsidiá-lo nessa denúncia. O que a direção do Simp pede? Que no e-mail você se identifique, porque é para nós, é para a direção. A direção manterá em sigilo a sua identificação, porque o objetivo do Simp é apurar a denúncia feita, se ela de fato procede, e se assim for correspondente, nós encaminharemos o pedido para a autoridade competente da solução daquela denúncia, da solução daquele problema. Mas precisamos da identificação do colega para a gente saber, de fato, que aquilo existe, né, que aquela pessoa que está ali por trás, de fato, se trata do servidor público, se trata daquele local de trabalho, para que a gente tenha esse feedback, esse retorno. Porém, nós mantemos em sigilo para qualquer coisa que tenha que sair fora do Simp, no sentido de encaminhamento dessa denúncia. Então, também não é só para denúncia, obviamente. Você pode utilizar-se deste e-mail para nos enviar um questionamento, tecer uma crítica, uma sugestão, um elogio, enfim, fique à vontade. É um elemento, um meio eletrônico de contato com a direção do Simp. Também na sequência, nós temos o nosso Twitter. Se você deseja seguir os passos do Sindicato dos Municipários de Pelotas, o faça através do twitter.com/simpelotas. Lá no Twitter, como são poucos caracteres que você pode digitar, geralmente nós colocamos o título de uma matéria, de uma informação, e aí, junto a esse título, colocamos geralmente um link. Clicando neste link, você será remetido ao site do Simp, onde lá conterá essa matéria, essa informação na íntegra. Também ali pelo Twitter, relacionadamente a este título, nós sempre colocamos uma imagem que, no caso ali, retrate aquilo que está sendo apontado em seu título. Então, também não nos deixe de seguir através do twitter.com/simpelotas. Mais um outro elemento também oferecemos a vocês, que é o nosso canal de vídeos no YouTube. Você que deseja rever ou, se não viu, assistir pela primeira vez um programa de TV do Simp, todos os programas de TV do Simp que foram ao ar, exibidos aqui pela TVC, ao longo destes mais de 11 anos que temos neste mesmo horário, no mesmo dia semanal, às sextas-feiras, de programação aqui na TVC,
você acessando youtube.com/simpelotas, estará acessando diretamente o canal de vídeos do SIMP. Então, além de ter todos os programas de TV em ordem cronológica, do mais recente ao mais antigo, você também terá acesso a outros vídeos. Por exemplo, os grandes debates que realizamos com os candidatos a prefeito de Pelotas de 4 em 4 anos se encontram lá. Vídeos explicativos que informam sobre determinadas situações de interesse aos municipários também lá se encontram. Outros vídeos também que versam sobre algumas atividades desenvolvidas pelo SIMP também lá se encontram. Então, youtube.com/simpelotas é o acervo audiovisual ali disponibilizado pelo SIMP no YouTube. E por fim, nós também os convidamos para visitarem a página do SIMP no Facebook. Você que quiser visitar a nossa fanpage, curtir, compartilhar lá na nossa página, você fará através do simp.pelotas. Tudo junto em minúsculo, conforme está aí no rodapé da sua tela. simp.pelotas. Lá na nossa fanpage, praticamente de forma diária, nós postamos matérias e informações. E ali é aberto a todos e todas que quiserem, em cada post do SIMP, deixar seu comentário. Seja criticando, sugerindo, elogiando, ali você fica inteiramente à vontade para também deixar o seu questionamento, sua sugestão, elogio, crítica. Através daquele post ali está aberto para que você possa ter essa liberdade. Claro que dentro de uma questão de educação, de respeito, ali será mantida a sua postagem, obviamente. Por essa página também funciona o nosso serviço de Messenger, mensagens inbox. Você que desejar enviar uma mensagem inbox para o SIMP, fazendo também um questionamento, uma dúvida, uma sugestão, um elogio, uma crítica, e dessa forma, como ali é disponibilizado, anexar também imagem, um vídeo, áudio, enfim, isso também é possível para que você faça através do Messenger. Assim, da mesma forma como no e-mail que eu havia explicado inicialmente. Então, não deixe de visitar a nossa página no Facebook, simp.pelotas. E aqui, ao vivo, durante toda a nossa programação, você poderá interagir conosco através do envio de mensagem de texto. Você poderá fazer através do SMS, famoso torpedo, ou via WhatsApp. E frisamos, mensagem de texto. Por quê? Porque pelo WhatsApp também é possível mandar mensagem via áudio, mas nós não vamos estar colocando aqui áudio durante a nossa programação ao vivo. Então, envie a sua mensagem de texto, tanto por SMS, bem como pelo WhatsApp, que com certeza nós leremos aqui ao vivo, tá bem? E se você quiser enviar um questionamento também, uma crítica, uma sugestão, fique à vontade, que aqui o programa é democrático e assim o faremos. Bom, tenho um informe a dar aqui aos colegas. Deixa eu só abrir aqui, porque eu também já estou recebendo algumas mensagens. Primeiro informe é que, infelizmente, o SIMP teve que adiar por 2 vezes a festa comemorativa ao Dia da Criança. Uma festa inteiramente grátis para os sócios do SIMP e seus dependentes. A primeira data que essa festa estava agendada era no sábado que antecedia o sábado do Dia da Criança. Então, o Dia da Criança foi no sábado passado, dia 12. Então, um sábado antes, se não me engano era dia 5 de outubro, era quando estava agendada a festa do Dia da Criança. Pois bem, naquela semana choveu todos os dias.
segunda, terça, quarta, quinta, só sexta foi parar. Como o local da festa é na Avenida Antônio Augusto Assunção, na orla lá da Praia do Laranjal, no local lá do Bia Bistrô, embora tenha um local fechado, no mesmo terreno, nesse local privado, ao lado desse local fechado, uma espécie de um galpão, além de uma coisa bem rústica, mas é bem bonito, ao lado tem uma área aberta bem grande. E ali é que seriam disponibilizados os brinquedos infláveis, piscina de bolinhas, enfim. Devido à chuva durante toda a semana, o local ainda não teria tempo suficiente para secar. Então, ao invés de nós adiarmos para o próximo sábado, que seria o dia 12, bem no dia da criança, bem no dia do feriado, né? Muitos pais têm uma programação diferenciada, com certeza o pessoal não ia lá. Aí nós adiamos nesta primeira vez, do dia 5, nós havíamos colocado para amanhã, dia 19. Pois bem, esta semana inteira choveu, né? Todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, e hoje é que foi amanhecer meio nublado, agora à tarde que foi firmar um pouquinho o sol, mas não daria tempo também de secar novamente lá. Então nós tivemos que adiar novamente para o próximo sábado agora, dia 26 de outubro. Então, sábado agora próximo, sem ser amanhã, no próximo sábado, dia 26 de outubro, festa comemorativa ao Dia da Criança. Não tem mais como os colegas irem semana que vem no Simp retirar os seus cupons que dão acesso à festa, nem para o transporte gratuito que o Simp vai disponibilizar. Por quê? Porque já tem lotação máxima. Nós já temos 230 pessoas confirmadas e tudo inteiramente grátis oferecido pelo Simp. Então vai haver distribuição de brinquedos para a criançada, de pipoca, de hambúrguer, refrigerante, inclusive para os adultos, para todo mundo. Então, gratuitamente, brinquedos, pipoca, hambúrguer, refrigerante e também transporte. O Simp já está com 2 ônibus lotados, gratuitamente transportarão as pessoas lá da frente do Colégio Pelotense, com saída às 15 para as 2 da tarde, e previsão de retorno do Laranjal para o centro da cidade, saindo lá do Laranjal às 5h15 da tarde. Então a gente lembra, os sócios que já tinham retirado os seus cupons, que dão acesso à festa e ao transporte, que mantenham, segure eles, mantenham. Não serão disponibilizados novos cupons, devido à capacidade máxima ter sido atingida. Então não vai adiantar ir no Simp semana que vem, tentar retirar novos cupons para essa festa do sábado da semana que vem. E no caso daqueles que já tinham retirado os seus cupons e que porventura não possam se fazer presentes no próximo sábado, no dia 26, que é o dia da festa, caso não possam, pedimos por gentileza que entre em contato com o Simp até quarta-feira, agora, informando da sua desistência. Por quê? Toda a nossa compra de brinquedos, de comidas, de bebidas está planejada com base nos ingressos que foram retirados. Então, obviamente, se muitos, porventura, não possam ir no sábado da semana que vem, porque a festa foi adiada, em se tratando de ainda mais uma festa que é gratuita. Se porventura não puderem ir, nos avisando é melhor, porque aí evita desperdício, né, do Simp adquirir ali mais brinquedos, mais comida, mais bebida que não será utilizada no dia. Então por isso que a gente frisa, pede por gentileza, para aqueles que possivelmente não puderem comparecer no sábado da semana que vem e já tinham retirado seus cupons, nos avise por gentileza, entre em contato com o Simp até quarta-feira para informar que não irá, tá? Para a gente poder evitar esse desperdício, tá bem? Então, está aí mais um adiamento em função aí das condições climáticas, né? Mas ressaltamos que se mantém toda a estrutura da festa, tudo aquilo como estava combinado desde o início. Apenas salientamos nesse sentido dessa alteração em face do mau tempo
que tivemos durante toda essa semana, tá bem? Bom, como todos sabem, nós, servidores públicos municipais de Pelotas, iniciamos um processo de greve no dia, se eu não me engano, dia 2 ou 3 lá de outubro, né? Foi tantas atividades que aí a gente até se confunde um pouco, mas na verdade nós começamos o nosso processo de greve e num primeiro momento deste processo de greve nós tivemos dando uma suspendida na greve nos dias 8 e 9, desde o momento que nós iniciamos. Por quê? Porque teve aquele episódio que nós fomos lá para a Câmara, né, pedir o apoio dos vereadores pela manhã, e aí quando nós fomos pedir o apoio, tinha saído o agendamento da reunião com a prefeita, e aí naquela oportunidade de agendamento com a prefeita, nós tínhamos suspendido para poder justamente se reunir com ela, né? Já vista que ela podia não nos receber. Então foi feita uma assembleia na rua, lá na frente da Câmara de Vereadores, né? Agora eu só estou confirmando aqui que a greve e a atividade na Câmara anterior, né, a essa que eu estou me referindo, na verdade a greve, para ser mais preciso, ó, a greve ela começou na tarde, na manhã do dia 2 de outubro, tá? Na manhã de 2 de outubro, foi a primeira assembleia que nós realizamos para tratar do indicativo de greve. Quando terminou a assembleia, ao final da manhã do dia 2 de outubro, dali foi deflagrada a greve. Em função do quê? Em função da informação da prefeitura do atraso de salário que ocorreria. Porque a prefeitura já havia informado oficialmente e já tinha tido uma reunião com a direção do SIMP para informar que os salários não seriam pagos no 5º dia útil, que é o prazo máximo normalmente. Então, tu trabalha o mês inteiro para no 5º dia útil do mês subsequente receber. Como a prefeitura já tinha se manifestado que a primeira faixa salarial daqueles que ganham até R$2.000 só receberiam lá no dia 23 de outubro, junto com os aposentados do Previpel, e que quem recebesse acima de R$2.000 só no dia 21 de novembro, isso tudo referente aos dias trabalhados de setembro, né? E que a prefeitura só pagaria em dia, nesse 5º dia útil, que foi dia 7 de outubro, ela só manteria em dia os professores, P1, P2 e auxiliares de educação infantil, e professores também de educação infantil. Bom, tendo esse anúncio, isso já oficializado, nós convocamos uma Assembleia Geral no dia 2, pela manhã, e ali a categoria tinha deflagrado greve, já naquela tarde do dia 2, e o objetivo já era no dia seguinte comparecer na Câmara de Vereadores para pedir apoio aos mesmos, no sentido de verificar junto à Câmara de Vereadores, não foi no dia, na verdade foi sim no dia seguinte, porque a Assembleia foi na quarta-feira de manhã, então no dia seguinte, na quinta-feira, nós estivemos na Câmara no sentido de pedir um apoio aos vereadores diante da situação ali instalada, né? Já que a prefeitura havia naquele momento dito que se o servidor quisesse receber em dia, ele teria que contrair um empréstimo de forma pessoal junto ao Banrisul, e ali ele sozinho arcaria com os encargos, os juros, né? Mais IOF, para quando a prefeitura fosse depositar o valor, aí sim que se descontaria aqueles juros, enfim, porque a antecipação salarial nessa operação de empréstimo era só na ordem de 95%, então os outros 5% ficariam retidos.
até quando a prefeitura fosse fazer o pagamento, descontadas as cobranças de IOF e juros, obviamente o que restasse seria acreditado na conta do servidor. Isso eu estou trazendo um histórico, do dia 2 para cá. Então a greve foi deflagrada de 2, na sua tarde do dia 2, até o final do dia 7, até as 23h59 do dia 7. Pois bem, no dia 8, nós estivemos na Câmara de Vereadores pela manhã, porque essa primeira ida na Câmara que nós fomos quinta-feira, não houve trancamento de pauta, porque o vereador Fabrício Tavares não aceitou, encerrou a sessão, foi embora, né, e por um comprometimento naquela oportunidade dos vereadores Marcos Ferreira, Marcola, que é o presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e do vereador Marcos Cunha, naquela oportunidade, né, na primeira, né, do dia 3, naquela oportunidade é que os vereadores ali assumiram, o Marcos Cunha, presidente da COF, entenderam que se chegasse algum projeto do Executivo, eles não iriam analisar até que a Prefeitura nos recebesse para avançarmos nessa negociação de salários atrasados. Porque a gente já vinha batendo na tecla que a Prefeitura poderia fazer o empréstimo junto ao Banrisul para pagar todo mundo em dia e ela que assumisse com os juros e encargos junto ao banco. Pois bem, ficamos em greve até o final do dia 7. Dia 8, retornamos à Câmara de Vereadores pela manhã, não estando em greve mais naquele momento. E fomos lá pedir o apoio. Naquela manhã do dia 8, fomos surpreendidos, porque o vereador Fabrício Tavares nem lá presente estava na Câmara, e aí, naquela situação, ele tinha deixado a ordem para aquele mesmo sistema de senhas, como se os servidores públicos municipais fossem agentes nocivos aos vereadores, como se colocasse sempre em risco a segurança do patrimônio ou pessoal dos vereadores, coisa que nunca teve assim, um problema mais grave nesse sentido lá. E aí o vereador Fabrício tinha dado a ordem que se liberassem somente 110 senhas para os 110 primeiros que chegassem, mas ele não avisou isso com antecedência lá na segunda-feira, no dia 7. Nós fomos surpreendidos de manhã ao chegar lá na Câmara. E aí, graças aos outros vereadores que estavam presentes, já que Fabrício não estava, né, graças ao vereador Marcos Ferreira, ao vereador Eder Blanc, que estava como presidente da Câmara naquele dia, devido à ausência de Fabrício Tavares, permitiram que, além dos 110 primeiros, que outros pudessem acessar o plenário, tomando o plenário ali em pé, e os demais, né, que não cabiam dentro do plenário, sim, poderiam ficar ao longo do corredor da Câmara. E aí, naquela oportunidade, né, conseguimos trancar a pauta, objetivamente ali trancamos a pauta de todos os projetos do Executivo, até que a prefeita nos recebesse. E naquela oportunidade, o vereador Enéas Clarindo, né, ele, ali naquele momento, ele recebeu uma informação do Executivo que a prefeita nos receberia, né, naquela oportunidade ali da Câmara, ele nos informou que a prefeita nos receberia diante da nossa presença ali na Câmara. Então, ela nos receberia um dia posterior, ou seja, seria na quarta, dia 9, ela nos receberia, para tratarmos de uma possibilidade de avanço nas negociações, enfim. Terminou a sessão na Câmara, fizemos uma assembleia lá na Câmara, na rua, ali na rua 15 de novembro mesmo, no meio da via pública, ela estava bloqueada para a segurança de todos. Ali, a direção do SIMP propôs que nós não nos mantivéssemos em greve, que mantivéssemos suspensa a greve, até a realização da reunião com a prefeita, que era numa quarta tarde, pois quinta-feira já chamaríamos nova assembleia. Porque nós da direção entendemos que se estivéssemos em greve ou paralisados, provavelmente a prefeita não nos recebesse, já que em outras situações anteriores, toda vez que estávamos paralisados ou em greve, a prefeita nunca nos recebeu para a reunião. Então ali nós demonstramos mais um sinal de boa vontade. Porém, surgiu proposta diferente da direção, o que é normal e é salutar. Tinha proposta que era de se manter a greve mesmo assim. Só que por decisão da maioria dos presentes,
entenderam que a proposta do SIMP era de suspender a greve e voltarmos a uma nova assembleia depois da reunião com a prefeita quinta-feira. Tivemos a reunião com a prefeita não avançou em absolutamente nada, pelo contrário, ainda nos informou que a única solução que ela via para manter os salários em dia é onerar mais ainda a comunidade pelotense, mandando futuramente um projeto de lei para a Câmara, criando a contribuição, a taxa da iluminação pública, mandando projetos de lei para retirar direitos dos professores através de um novo plano de carreira do magistério e também mandando um novo projeto de lei para retirar direitos dos servidores estatutários, alterando a lei municipal número 3008 do ano de 86, que trata dos direitos dos servidores estatutários. Então a prefeita corta na carne dos servidores, corta lá no bolso do contribuinte, do cidadão pelotense, para justificar a sua incompetência de gestão. E eu digo incompetência porque enquanto ela era vice de Eduardo Leite, atual governador na época, prefeito, e nós recebíamos no 5º dia útil em dia, ele dizia, questão de administração pública é de gestão. A minha gestão é tão eficiente, dizia Eduardo naquela época, que ao invés de pagar no 5º dia útil, eu vou passar a pagar os servidores no último dia do mesmo mês que ele trabalhou. No último dia útil do mesmo mês que ele trabalhou. Então eu vou estar antecipando o salário. E realmente, Eduardo Leite conseguiu fazer isso. Prefeita Paula assumiu, os 2 primeiros anos, ok, né? Pagava ainda no último dia útil. Aí no final do ano passado, quando ela mandou aquele projeto de lei lá para a Câmara, um pouquinho antes de mandar o projeto de lei para a Câmara, para tentar alterar o plano de carreira do magistério dos professores, né? Mexer na forma de remuneração não só dos professores, mas como dos técnicos científicos. Um pouco antes daquilo, ela disse que já não seria mais possível pagar no último dia útil do mesmo mês trabalhado. Teria que ser no 5º dia útil do mês subsequente. Ok, não era atraso de salário, mas já era diferente daquilo que ela estava enquanto vice-prefeita. Aí chega agora, começa a atrasar salários, né? Bom, o seu colega, na época prefeito, dizia que era problema de gestão. Quando Eduardo Leite concorreu a governador do estado e disse lá, concorrendo com Sartori, que no primeiro ano do governo, ele já iria até o final do seu primeiro ano de governo do estado, ele vai colocar o pagamento em dia do funcionalismo público estadual. Até acredito que consiga. Por quê? O que o Eduardo está fazendo no estado? O que a Paula está querendo fazer aqui. Eduardo Leite está mandando um pacote de projetos de lei para a Assembleia Legislativa para retirar direitos dos servidores estaduais, acabando com tudo que tem de direito de servidor estadual, com várias coisas importantíssimas, acabando com plano de carreira, acabando com incorporação de função, acabando com um monte de coisa. O que menos se acaba é com o CC, né? O que menos se acaba é com diminuição de recursos, diminuição das benesses que tem para lhe auxiliar, o seu corpo todo em volta, os conchavos políticos, né? Isso é o que menos se diminui ou se pensa. E a Paula também joga com esse mesmo discurso em Pelotas, que para botar os salários em dia, só cortando na carne do servidor ou do contribuinte, querendo criar mais um tipo de taxação, tributo, contribuição, o nome que quiser dar, vai tirar lá do cidadão pelotense. Também quero lembrar, e tem reportagens escritas na época, onde quando a prefeitura, na época do Eduardo Leite, aumentou os valores do IPTU, na época, tem isso escrito na época, disse que um dos argumentos de poder corrigir a planilha ali, que estava muito tempo defasada, do IPTU, e também criou naquela época do governo Eduardo Leite a taxa do lixo, que também não existia, disse que tudo aquilo ali estava fundamentado e até não seria necessário criar a taxa da iluminação pública, se passasse aqueles 2 projetos na época. Então Paulo e Eduardo juntos criaram a taxa do lixo e majoraram a tabela consideravelmente dos valores do IPTU, justificando
que não precisaria criar a taxa de iluminação pública. Pois bem, hoje a Paula tenta de novo colocar até o final desse ano a criação da taxa de iluminação pública, que ela mandou esse projeto ao final do ano passado para a Câmara e nós conseguimos derrubar aquele projeto, tá? E ela vai tentar colocar de novo. E mais, quando Paula e Eduardo estavam juntos no governo municipal, quando aumentaram o IPTU para o cidadão comum, para o contribuinte, inclusive muitos com poucas condições financeiras ou têm uma renda muito baixa, tiveram majorados drasticamente o valor do seu imposto, grandes grupos ou organizações tiveram isenção naquele projeto de lei do Eduardo Paula, pelos seus interesses. A Associação Rural de Pelotas, com aquela imensa área, é isenta de IPTU. Você sabia? A Associação Rural não paga IPTU. O Centro Internacional de Eventos, lá onde ocorre a Fena Doce, aquela imensa área, também não se paga IPTU. Então, vamos pensar quais interesses tiveram ao isentar naquele momento esses dois exemplos que eu dei. Há muitos interesses por trás, políticos, eleitorais, as pessoas, né, que na prática lidam diretamente com os negócios que ali são muitas vezes utilizados nesses dois locais citados. E agora a prefeita coloca que o problema é estrutural, que o problema é isso, que o problema é aquilo. Gente, só vem coisa para tirar do que menos ganha, só vem coisa de ideia para tirar daqueles que trabalham, que suam dia a dia. Quando estão fazendo campanha, se colocam lá no debate, mostram-se na televisão, nos jornais, lá há 4 anos quase atrás, têm as soluções, culpabilizam os outros anteriores. Diversas vezes a gente viu a Paula falando, o problema que a gente também tem, além do problema previdenciário, nós temos também o problema dos precatórios, estamos pagando diversos precatórios, e precatórios são dívidas deixadas por outros gestores anteriores. Pois bem, tem precatórios deixados pelo próprio governo Eduardo Leite e Paula juntos, e a Paula no seu governo está deixando outros precatórios também. Ela está formando, ela está deixando de pagar direitos dos servidores que viram ações judiciais, que perduram por anos, que vai estourar num prefeito daqui no futuro mais adiante, mais próximo, pagar e que não seja ela. Então ela fala dos outros anteriores, sendo que ela contribuiu para essa dívida e ela criou a dívida quando deixou de pagar obrigações, e Eduardo também. Então é totalmente inócuo, é contraditório todo esse discurso, né? Pois bem, voltando aqui nesse contexto da greve. Aí na semana passada, após reunião com a prefeita, fizemos uma nova assembleia na quinta-feira. Quando fizemos a nossa assembleia na quinta-feira, foi deliberado, né, na assembleia do dia 10, deliberado entrarmos em greve novamente por tempo indeterminado. E assim entramos em greve por tempo indeterminado. Tão logo entramos em greve por tempo indeterminado a partir ali do dia 10, nós deliberamos naquela assembleia algumas atividades. Dessas atividades, tinha como arrecadação de alimentos para doação a servidores que precisassem, doação de sangue, e como ponto de encontro dessas atividades, segunda, terça e quarta desta semana, lá na frente da prefeitura, né, onde montamos uma barraca lá na frente, e ali era o nosso ponto de encontro todas as tardes para deliberarmos essas atividades. Então eu vou pedir para o Birinha ir se posicionando para verificar o nosso primeiro vídeo, e esse primeiro vídeo que o Birinha vai estar preparando para nós, esse primeiro vídeo, ele trata do quê? Nesse vídeo único, vocês vão ver 3 passagens ininterruptas, não vai ter corte nesse vídeo, eu vou narrando sobre ele.
A primeira coisa que vocês vão ver foi a nossa atividade de greve do dia 14, ou seja, desta segunda, mesmo com chuva, nós lá estávamos presentes. Então, dia 14 estávamos à tarde, ali na frente da prefeitura, arrecadando alimentos. No dia 15 de outubro, também de tarde estava chovendo, nós estávamos lá presentes, 15 de outubro, terça-feira, estávamos lá também arrecadando alimentos, enfim. Depois, quando ocorrer a passagem da imagem, eu vou dizer até um fato inusitado que aconteceu. E ainda no mesmo dia 15 de outubro, à noite, nós estivemos lá no prédio da UFPEL, no ângulo, onde a prefeita, pasmem, a prefeita ia palestrar para os alunos, né, para o pessoal acadêmico, a crise financeira de Pelotas, né, os seus problemas e a solução. Então vejam bem, nós estamos numa crise onde a prefeita não paga os nossos salários, ou não pagou os salários da grande maioria dos servidores, atrasado, e ela ia palestrar para dizer até como é que era a solução do problema e as consequências, as causas, na verdade, dessa crise instalada em Pelotas. Então nós fomos lá para assistir, já que era aberto a todos e todas. Também vou comentar sobre isso. E por fim, ainda no mesmo vídeo, vai aparecer a imagem do dia 16, quarta-feira, que também estava chovendo muito. Perdão, esse não vai ter imagem. O dia 16 teria que aparecer, mas não, porque como choveu muito na quarta-feira, nos impediu de fazermos a caminhada que faríamos dali da frente da prefeitura até a Secretaria da Fazenda. Então, estava muito ruim o tempo aquele dia, aí nós cancelamos essa atividade, o que num momento outro oportuno, posterior, terá. Então, Birinha, aperte o play aí, mostra para o pessoal que está em casa nos assistindo, muito obrigado. Aí são as atividades do dia 14, pessoal, em frente à prefeitura, mais precisamente na Praça Coronel Pedro Osório, né? Mesmo com chuva o pessoal foi lá, guerreiros, fazer presente. Então, os nossos colegas solidariamente levaram alimentos, fizeram doação de alimentos, né? Ali nós distribuímos panfletos para a comunidade, para as pessoas que ali passavam pela Praça Coronel Pedro Osório. Outros pegaram o material para distribuir em paradas de ônibus, enfim. Aí já no dia 15 de outubro, já era terça-feira, também chovendo bastante, tempo muito ruim, né, de manhã ali, até num determinado momento nem choveu, né, vocês podem ver que a gente estava até sem guarda-chuva, foi chover mais próximo da hora até da gente ir embora. E enquanto nós lá estávamos na nossa atividade, aconteceu um fato até inusitado, né? Uma cidadã e uma transeunte, a Gabriela Silva Chaves, estava caminhando pela calçada ali entre a Biblioteca Pública e o Banco Bradesco, e a tampa ali de esgoto afundou, dando um grande susto ali, podendo ter fraturado a perna dela, a tíbia dela. E mesmo estando em greve, nossos queridos colegas servidores ali presentes, não fechamos os nossos olhos, né? Duas colegas ajudaram, improvisaram uma tala, uma imobilização até a chegada da SAMU. Foram as colegas Adriana Campelo Nobre, técnica em enfermagem, e a Daiane Marcílio, enfermeira. Aí já era noite, na terça-feira de noite, nós fomos lá para assistir a prefeita Paula palestrar. Pasmem, todo mundo esperando a prefeita, nós servidores, os alunos lá. Aí fomos lá surpreendidos com a informação que a prefeita estava cancelando a palestra na hora por motivos de segurança. Eu acho que ela achou que faríamos algo fisicamente com ela, o que nunca foi feito, né? Então a prefeita desistiu na hora do evento, já estava lá os slides, tudo prontinho para ela apresentar. Quando ela soube que tinha municipários presentes para assisti-la, né, ela desistiu. E aí a UFPEL informou que num outro dia, numa outra oportunidade, né, a prefeita tratará do assunto, né? Mas só reforçando, eu quero parabenizar a todos os colegas que se solidarizaram naquele momento com a Gabriela Silva Chaves, que coitada, ela estava indo naquele momento
para uma entrevista de emprego, pisou numa daquelas tampas, estava solta, né? Responsabilidade ali da calçada do prédio que está ali em frente e, perdão, e ali, quando ela pisou sobre aquela placa de metal, afundou e naquele buraco tem canos de ferro em pé. Então ela se machucou bem ali, foi bem feio. E ela estava com muita dor na perna. Então nós que estávamos no lado oposto da rua, 15 de novembro, na Praça Coronel Pedro Osório, imediatamente fomos acudi-la. E mesmo estando em greve, paralisadas as nossas atividades lá nos nossos locais de trabalho, naquele momento, a técnica em enfermagem Adriana Campelo Nobre Vergara, ela é técnica em enfermagem concursada, mas é enfermeira de formação. E ela é uma trabalhadora lá da UBS Corrientes. E a enfermeira concursada Daiane Marcílio, ela é da UBS Colônia Z3. Elas profissionalmente cortaram um pedaço de papelão, era até de uma das caixas de doação de alimentos, prontamente com uma fita adesiva, fita durex ali, né, improvisaram a tala e imobilizaram a perna dela até a chegada do SAMU. Então isso mostra aí o profissionalismo, isso mostra que não fechamos os olhos e demonstra aí toda a solidariedade de nós, servidores públicos municipais, mesmo diante da irresponsabilidade ali da calçada, de quem a tinha, enfim, né, nós não fechamos os olhos para a comunidade pelotense que se precisasse de alguma coisa ali na frente naquele momento. Então, pessoal, essas foram as atividades de greve do dia 14 e 15, repito, dia 16, não fomos até a Secretaria da Fazenda encaminhada devido à chuva, né? Então, ocorreu isso aí. Bom, como estávamos em greve até o dia 16, na verdade, a greve era até o dia de ontem, em função da Assembleia. Então, ontem, pela manhã, ocorreu a Assembleia. Porém, tá? O que eu quero salientar aqui é o seguinte. Ontem foi dia 17. No dia 16 de outubro, houve um novo despacho do juiz Luiz Antônio Saldi Teles. O que eu quero lembrá-los, tá? Já que eu fiz um histórico todinho da greve. Lá no início da greve, o SIMP já havia ganho uma liminar judicial, uma antecipação de tutela, onde o juiz já determinava que a prefeitura teria que, nos meses subsequentes, inclusive sempre pagar no 5º dia útil do mês, essa liminar, e a liminar também dizia naquele momento, né, que concedia um prazo de até 2 dias, ou seja, nesta segunda-feira a prefeita foi notificada dessa decisão no final da tarde de segunda. Então a primeira liminar, a liminar concedida, ela apontava que a prefeita tinha até 2 dias, ou seja, seria até o final desta quarta-feira, para quitar o salário de todos os trabalhadores da prefeitura. Que ela até então, nesse prazo, ela teria que informar, né, o pagamento e essa coisa toda. O que aconteceu? A prefeitura pediu uma dilatação de prazo, no sentido de que ela conseguiria pelo menos pagar uma outra faixa salarial nesse tempo. Então, em virtude desse pedido da prefeitura, qual foi o novo despacho que saiu no dia 16? O juiz colocou que a prefeitura informou que a prefeitura pagaria no dia 18, no caso hoje, servidores da ativa que ganhem até R$2.000 e aposentados do Previpel que ganhem até R$3.300, já que já tinham sido pagos aqueles que ganham até R$2.000 lá no dia 7, no 5º dia útil. Então, daqueles que ganham de R$2.000 até R$3.300, a prefeitura disse que iria pagá-los até o dia 18. Porém, o juiz colocou também nesse despacho do dia 16 que
a prefeitura, né, ele postergaria para o dia 18, no caso hoje, o cumprimento da ordem de bloqueio das contas da prefeitura, porque ele já tinha falado sobre esse bloqueio das contas lá na liminar inicial, tá? Então ele postergou, esse bloqueio das contas ocorreria no dia 16, que seria, no caso, na quarta-feira, ele postergou para o dia 18, que seria hoje. E também ele determinou que o município, a prefeitura, também tinha até o meio-dia de hoje para informar, né, o valor que seria necessário para quitar o restante da categoria, que a prefeitura apresentasse o seu rol de contas que ela tem, para ele, juiz, depois efetuar o bloqueio e destinar a importância, o valor necessário para a quitação dos demais, certo? E isso foi o que o juiz já colocou no despacho do dia 16, de quarta-feira. Então, o que o SIMP fez para fins lá da Assembleia de ontem? Com esse despacho, ficou ali claro, pessoal, com esse despacho, que 80% da categoria, na sexta-feira, cerca de 82% da categoria, já na sexta-feira, estariam com seus salários quitados. Porém, restariam 18% ainda, ou seja, aqueles servidores da ativa que ganham mais de R$2.000 e os aposentados que ganham mais de R$3.300. Esse grupo compõe os 18%. Se o juiz já tinha colocado no despacho, esse despacho de quarta-feira do dia 16, que a prefeitura tinha até hoje, meio-dia, para informar o valor que seria necessário para quitar esses 18%, que mostrasse para o juiz todas as contas que ela tinha, que ela tem, o juiz, já na própria sexta-feira, veria qual conta ele pegaria esses R$9 milhões, no bom sentido, pegaria no sentido de demonstrar para a prefeitura, ó, retira aqui esses 9 milhões, transfere para uma outra conta sua, prefeitura, específica para pagar o pessoal restante. Então nós já sabíamos que se esse pagamento dos 18% restante não ocorrer na sexta, se não ocorresse já na própria sexta, no caso hoje, isso ocorreria mais tardar segunda ou terça da semana que vem. Então por isso nós realizamos a assembleia ontem e levamos a seguinte proposta. Birinha, solta para nós aí o segundo vídeo e último, que foi da assembleia de ontem lá no Pelotense. Obrigado, Birinha. Então, pessoal, na assembleia de ontem, lá no Pelotense, na manhã de ontem, o SIMP propôs o encerramento da greve, tendo em vista que um dia depois dessa assembleia de ontem, no caso hoje, 80% da categoria já estaria com os salários e que os outros 18% restantes já receberiam, se não também sexta, já no início da semana que vem. Obviamente, no sentido até de preservar os servidores que já passariam a receber e depois ainda continuarem em greve, né? O que isso poderia se tornar inoportuno. E com o seguinte respaldo: caso no início da semana que vem esses 18% restantes não recebessem o seu salário, nós já botamos como proposta que chamaríamos a assembleia novamente na semana que vem para convocar a categoria, né? Então deixamos bem claro, e a categoria por maioria deliberou sim pela aprovação do fim da greve. Então o fim da greve, ela se deveu a esse despacho que o juiz tinha dado na quarta-feira, né? Então o juiz já tinha colocado a determinação expressa da prefeitura também pagar já para a semana que vem esses 18% restantes dos servidores, o que colocaria a folha de setembro em dia para todos os servidores. O que o SIMP ressalta? O SIMP ressalta que isso foi uma grande conquista para nós, municipários e sindicato. Primeiro, levamos a liminar judicial inicialmente, já foi uma grande vitória. Segundo, a mobilização e luta política da categoria.
Tivemos um segundo momento, esse despacho que eu citei, foi uma segunda vitória também para os municipários. Terceiro, a terceira vitória, que entendemos também como fundamental, né, foi o novo despacho dado pelo juiz Antônio Saúde Teles hoje. Né? Qual foi o outro despacho que o juiz exarou? Hoje o juiz colocou o seguinte, que a prefeitura cumpriu a liminar de quarta-feira, já que ela tinha até o meio-dia de hoje para informar. Primeiro, qual o valor seria necessário para quitar esses 18% restantes? A prefeitura informou, R$ 9.510.058,44. Ok. O juiz, analisando as contas que a prefeitura o disponibilizou, o juiz determinou que uma dessas contas, que contém esse valor exato dos 9 milhões e poucos reais, que desta conta se transfira esses 9 milhões necessários para a quitação de pagamento para uma outra conta apontada pela prefeitura, mas com o fim específico desta outra conta apontada servir para pagar todo o funcionalismo restante. Então o juiz coloca lá no final o seguinte, que tenha que ser cumprida essa transferência de forma imediata, ou seja, ainda hoje, se a prefeitura já não o fez, deverá fazer, que seja de forma eletrônica, né, na internet. A prefeitura vai ter que transferir de uma de suas contas esses 9 milhões para outra conta, e desta conta é que será utilizada para ser paga aos servidores. Ou seja, provavelmente segunda ou terça-feira, desta conta sairá os recursos para quitar os 18% restantes dos servidores, perfazendo então um total de 100%. Então, vamos esperar a ver se o cumprimento da prefeitura vai ser na íntegra, e se assim for, como tudo está sendo apontado, é uma grande vitória para os municipários, sim, para o sindicato, para os municipários, e parabenizar também o doutor Luiz Antônio Saúde Teles por levar em consideração, né, tudo aquilo que nós apontamos no processo, ou seja, se foram trabalhados 30 dias, nós temos que receber. É simples, cumpriu o trabalho, tem que ser pago. Tá bem, pessoal? 19 horas e 59 minutos, chegamos aqui ao término de mais um programa de TV do SIMP, desejando a todos vocês um belo final de semana, e espero que sexta-feira que vem, quando eu aqui retornar, poder anunciar que foi pago toda a categoria dos municipários, graças à nossa luta, à nossa pujança, à nossa mobilização. Um grande abraço a todos e tchau, tchau.